Como contar os prazos prescricionais no processo penal? Vamos lá, vou te explicar tudo sobre isso. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista no Rio de Janeiro e coordeno o Instituto Direito Penal Brasileiro. Vou deixar o link aqui abaixo para você conhecer, incluindo os nossos treinamentos para advogados criminalistas. Os prazos prescricionais, muito embora eles estejam no artigo 109 do Código Penal, você precisa conhecer muito além disso para saber aplicar, saber calcular a prescrição em casos concretos. Isso porque, primeiro ponto que você precisa entender é que aqueles prazos que estão ali no artigo 109, eles têm que ter uma base. Esse é o primeiro ponto. Como assim? Quando você fala, por exemplo, que uma pena inferior a 1 ano, ela vai prescrever em 3 anos, que pena é essa a qual o Código Penal no artigo 109 se refere? É a pena mínima, pena máxima, pena aplicada na sentença, e isso depende do tipo de prescrição. Nós temos duas prescrições principais no processo penal. A prescrição da pretensão punitiva, que nós conhecemos como PPP, abreviando, e a prescrição da pretensão executória, que nós conhecemos como PPE. Na prescrição da pretensão punitiva, o que o Estado perde é o direito de punir. Já na prescrição da pretensão executória, como ele já estabeleceu a pena na sentença, em tese ele já puniu, o que ele vai perder é o direito de executar aquela pena. Por isso, prescrição da pretensão executória. Isso já nos faz entender qual é a base que nós vamos utilizar. Se nós ainda não temos trânsito em julgado, se nós ainda não temos uma sentença com uma pena aplicada, ou se até temos, mas essa pena ela ainda não transitou em julgado para acusação, a gente precisa entender que essa pena ainda pode chegar ao máximo. Se ela ainda pode chegar ao máximo, então o nosso critério para calcular a prescrição vai ser a pena máxima em abstrato. Se eu estou diante, por exemplo, de um crime de furto, cuja pena ela é de 1 a 4 anos, qual é a pena que eu vou utilizar como parâmetro para jogar na tabela do artigo 109 para encontrar o prazo prescricional? A pena de 4 anos. É diferente quando nós estamos falando de uma situação em que o juiz ele já proferiu a sentença condenatória, aplicou a pena e essa pena que ele aplicou já transitou em julgado para acusação. O que significa isso? Passou o prazo do recurso, o Ministério Público não recorreu, ou o Ministério Público recorreu, mas não recorreu da pena aplicada, de repente recorreu do regime de cumprimento de pena, e aí aquela pena não pode mais aumentar. Nesses casos, o parâmetro que nós vamos utilizar como referência para calcular o prazo prescricional é a pena aplicada na sentença. Isso vai acontecer em algumas modalidades de prescrição. É isso que acontece, por exemplo, na chamada prescrição da pretensão executória, em que nós vamos trabalhar com a pena aplicada na sentença e através dessa pena aplicada na sentença, com base no artigo 109 do Código Penal, nós vamos encontrar o prazo prescricional. Lembrando que agora, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse prazo prescricional, no caso da prescrição da pretensão executória, vai contar a partir do trânsito em julgado para ambas as partes. Isso é um reflexo daquele entendimento do Supremo Tribunal Federal de que nós só podemos falar efetivamente em execução da pena quando ocorre o trânsito em julgado definitivo. Mas há alguma outra modalidade de prescrição em que nós vamos trabalhar com a pena aplicada na sentença para calcular o prazo prescricional? Sim. Isso acontece na chamada prescrição retroativa, que é uma espécie de prescrição da pretensão punitiva. O que nós vamos fazer nesse caso? Vamos imaginar que está correndo lá o processo, né? Teve a investigação, teve o processo criminal e o advogado está ali calculando, verificando se vai ou não ocorrer a prescrição com base naquela pena máxima e abstrato que eu te expliquei. Imaginemos o caso de um crime de lesão corporal leve, que tem uma pena de 1 ano. A gente pega a pena de 1 ano, joga na tabela do artigo 109, a prescrição vai se dar em 4 anos. Mas veio a sentença, o juiz aplicou uma pena de 8 meses, o Ministério Público não recorreu, só a defesa recorreu, e 8 meses prescreve em 3 anos. O que a prescrição retroativa vai nos permitir? Que a gente volte, nós não podemos mais voltar tudo de novo, desde o início. E assim é porque nós tivemos uma alteração legislativa já há muitos anos que não permite a chamada prescrição retroativa na fase pré-processual. A gente só pode aplicar a prescrição retroativa na fase pré-processual se nós estivermos diante de uma determinada situação concreta de um crime praticado antes da vigência da nova lei, porque aí a nova lei não pode retroagir. E aí, nesse caso, nós vamos calcular a partir do recebimento da denúncia.
Se nessa situação de prescrição retroativa passarem-se mais de 3 anos do recebimento da denúncia até a publicação da sentença, então nesse caso nós teremos a chamada prescrição retroativa. Mas tem que ocorrer o trânsito em julgado para acusação. Porque só assim é que nós temos a mais absoluta certeza de que aquela pena ela não vai aumentar. Outra hipótese em que nós podemos utilizar a pena aplicada na sentença como referência é no caso da chamada prescrição superveniente, porque nesse caso da prescrição superveniente ou intercorrente, nós também podemos ter uma situação em que houve o trânsito em julgado para acusação. Como assim? A defesa recorreu, como o caso que eu te expliquei. Teve uma pena aplicada, a defesa recorre, o Ministério Público não. Então, essa pena pode aumentar? Não, o raciocínio é o mesmo. Só que enquanto na prescrição retroativa a gente olha para trás, para ver se a partir do recebimento da denúncia até a publicação da sentença vai ocorrer a prescrição, na prescrição intercorrente ou superveniente, nós vamos procurar a prescrição durante o julgamento do recurso. Se esse recurso para ser julgado demorar mais tempo do que aquele que está no artigo 109, vai prescrever. Exemplo, nós estamos falando de uma situação que a pena aplicada ela foi de 8 meses, o prazo prescricional passa a ser de 3 anos. Esse recurso demora mais de 3 anos para ser julgado. Então, o que o advogado vai fazer? Ele vai requerer o reconhecimento da extinção da punibilidade pela chamada prescrição intercorrente ou superveniente. Então, entenda que calcular o prazo prescricional depende, primeiramente, de que tipo de prescrição você está trabalhando ali para que você possa jogar certinho no artigo 109. Mas outra coisa que você precisa saber também é que há casos, de acordo com o artigo 115 do nosso Código Penal, que a prescrição ela vai ser contada pela metade. Então, isso acontece, por exemplo, quando o réu ele é menor de 21 na data do fato, quando ele é maior de 70 na data da sentença. Nesses casos, a prescrição é contada pela metade. Então, ao invés de 3 anos, 1 ano e meio. Ao invés de 4 anos, 2 anos. Ao invés de 8 anos, 4 anos. E assim sucessivamente. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender o cálculo prescricional, seja em uma modalidade, seja em outra da prescrição. Não deixa de me seguir aqui. Aproveita, já se inscreve no canal para você acompanhar os vídeos diários e participar das aulas ao vivo. Você sabia que toda terça-feira, 19 horas, tem aula ao vivo por aqui? Dá uma olhadinha nos links que eu deixei para você aqui abaixo desse vídeo e conheça o Instituto Direito Penal Brasileiro. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.